Como eu falo nas lives, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Aqui eu falo isso porque a gente tem pessoas na FCJ espalhadas aí pela Europa, espalhadas pelos Estados Unidos, muito espalhadas pelo Brasil e agora alguns espalhados pela Ásia. Então, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos. Hoje é um evento de lançamento do Triângulo Angels, uma iniciativa que nasceu, como eu estava falando um pouquinho antes da gravação, né, uma iniciativa que nasceu de CPFs. Então, pessoas olharam uma necessidade no mercado, olharam um problema no mercado, olharam um nicho no mercado e falaram, pô, como que a gente resolve isso da forma mais orgânica, natural e colaborativa possível? E aí nasceu a Triângulo Angels. Como aqui tem pessoas de vários lugares e vários países, eu vou fazer só uma introdução do Triângulo. E aí, qual que seria a grade, ou qual que seria a agenda de hoje? Eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre o Triângulo Mineiro. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Marilhano, hoje estou na FCJ Triângulo, mas venho de São Paulo, estou aqui em Uberlândia há 3 anos e pouquinho, quase 4 anos. E quando eu cheguei aqui, eu fui estudar o Triângulo Mineiro para saber, pô, beleza, quero morar naquela cidade, quero construir uma vida naquela cidade, o que eu vou encontrar naquela cidade? E aí eu fui estudar um pouco sobre o Triângulo Mineiro. Então, qual que é a agenda? A agenda é contar um pouco para vocês, principalmente para quem não conhece o Triângulo, por que a gente está com essa iniciativa no Triângulo Mineiro. Na sequência, o Daniel Goss vai falar um pouco sobre investimento anjo. E para finalizar, a gente vai explicar com o Afrânio o que é o Triângulo Angels, qual que é a função dele, onde ele come, como que ele vive, onde ele dorme, e por aí vai. Aqui não é Globo Repórter, mas a gente se vira. Então, começando pelo Triângulo, hoje o Triângulo ele é composto por 35 municípios. Para quem é de São Paulo vai entender muito bem a analogia. O Triângulo Mineiro ele seria como se fosse a Campinas para o paulistano, aquela região ali de Campinas, Itu, Lorena, aquela região. Então, você tem várias cidades importantes, você tem Araxá, que é um polo de tecnologia, de serviços, de hotelaria, a galera de turismo de Araxá é muito forte. Você tem Patos de Minas, que é uma referência também em serviços e manufatura. Você tem Patrocínio, que eu vou até falar depois um pouquinho mais na frente em relação a conquistas, mas que hoje é um polo exportador de café aí para o mundo. Existe um estudo, eu só não sei se ele é oficial, mas é um estudo até que eu ouvi de uma galera de Patrocínio, que hoje 95% daquele café que vem produzido na Itália, na verdade ele é de Patrocínio. Ele sai de Patrocínio, vai para a Itália. Na Itália, eles fazem o enriquecimento, colocam ali o selinho de café italiano e mandam de volta para o Brasil para a gente consumir. Mas, na prática, ele nasceu em Patrocínio. E aí você tem Uberaba, que é uma cidade aí até mais antiga do que Uberlândia. Você tem um polo industrial ali muito bacana, você tem um polo de tecnologia ali legal, você tem toda uma estrutura muito... Não está no YouTube, então posso falar. Você tem uma estrutura muito foda em Uberaba, e Uberlândia, que acabou virando a Campinas do Triângulo Mineiro. Então, hoje é a segunda maior cidade do estado de Minas Gerais, só fica atrás de Belo Horizonte, e aqui é onde você tem grandes empresas de tecnologia, você tem uma parte de agronegócios não tão grande quanto as outras cidades, Patos, Uberaba e etc., mas você tem uma parte de agronegócios legal aqui, e você tem um grande polo de serviços. Então, você tem algumas empresas, Algar, Cowlink, Virtual Connection, e outras que elas são grandes empresas prestadoras de serviço que ficam aqui em Uberlândia, sendo a segunda maior cidade do estado de Minas. Falando aqui um pouquinho de dados, hoje essa pesquisa é de 2010, ela está um pouquinho atrasada, mas vamos lá. Na época, pelo menos em 2010 ou em 2009, o Triângulo tinha 1,6 milhões de habitantes. Hoje Uberlândia tem oficialmente 800 mil, mas aí quando você faz algumas campanhas de links patrocinados, bate 1 milhão e pouquinho, e pela galera da saúde, eu posso falar que aí foi até uma conversa com eles, existe uma... Se eu não me engano, se chama fluxo rotativo. Se eu falar besteira, depois vocês dão um Google e conseguem acertar o nome. Mas você tem um rotativo em Uberlândia hoje de 1,4 milhões, né? Então, acredito que se a gente fosse atualizar esse IBGE, a gente estaria falando aí algo na casa de 2 a 3 milhões aqui no Triângulo Mineiro. Maioria mulheres, como um retrato do Brasil, e boa parte
E aí foi até um dado que, quando eu vi, eu achei interessante, vamos dizer assim. Boa parte hoje do Triângulo Mineiro, ele é urbano e não rural. E, na minha concepção, era totalmente o inverso, né? Hoje o Triângulo representa 12% do PIB brasileiro, um pouquinho mais de 12% do PIB brasileiro, onde boa parte desse valor, 62%, deixa eu pegar minha colinha aqui, 62%, quase 62%, oriundo de serviços. E aí, logo na sequência, ficando indústrias e agropecuária. Algumas das conquistas, e aí até um depoimento pessoal, vamos dizer assim, um testemunho, quando eu decidi ficar aqui em Uberlândia, eu falei, pô, eu preciso conhecer a cidade. Então, assim, o que acontece na cidade, o que acontece no Triângulo Mineiro, como que o Triângulo funciona, por que ele funciona dessa forma. Eu tinha até um textinho que eu usava que era... Pô, não vou lembrar, até tem 2 anos isso, mas vamos lá. Era o paulistano que aprendeu a falar uai, e interessado em conhecer a cultura, a cidade e as pessoas desse local. Então, assim, eu fui estudar um pouco, e aí o que eu vi? Telecomunicações no Brasil nasceu no Triângulo Mineiro, nasceu na antiga CTBC, hoje é Algar Telecom. Então, se hoje a gente está falando de telecomunicações, de dados, 3G, 4G, 5G, fibra, e etc. Se a gente está falando isso no Iapoque ou no Chuí, a gente está falando de algo que nasceu há, deve dar uns 80 anos, aí por volta de uns 80 anos na Algar, que na época era CTBC, as primeiras estruturas e etc. Hoje você tem o maior atacadista do Brasil, ele é daqui também, o famoso Martins. Fora o Martins, você tem outras redes, você tem o Peixoto, você tem o Bahamas também, que tem uma base forte aqui na região, você tem toda uma malha logística e rodoviária aqui. Um dos pontos que não está aqui, Uberlândia, e acaba consecutivamente sendo um pouco do Triângulo Mineiro, que vai pegar ali Monte Carmelo, Uberlândia, Uberaba, faz parte da zona de escoamento da Zona Franca de Manaus. Então, muita coisa, ou quase todas as coisas que são produzidas na Zona Franca de Manaus, ela passa por aqui para ir para o sul do Brasil, para ir para a região sudeste do Brasil. Você tem, que nem eu falei ali de patrocínio, um dos maiores exportadores do Brasil de cultura e pecuária. Então, a galera aqui é bruta, então o pessoal gosta aqui de culturas, e aí a gente está falando de café, a gente está falando de soja, milho, trigo e por aí vai. Comunidades, aqui eu ia colocar comunidades startupeiras, mas não coube, né? Comunidades muito engajadas, então a gente tem o Uber Hub, nós temos o Zebu Valley, Vale do Nióbio, Harry Valley e mais algumas comunidades que elas são muito engajadas. Então, abre um parênteses, quando eu cheguei aqui eu ouvi muito, pô, mas as coisas acontecem muito em São Paulo, mas as coisas acontecem muito no Rio de Janeiro, mas as coisas acontecem muito em Belo Horizonte. E eu posso falar que de 2017 para cá, o engajamento dessas comunidades mudou muito o contexto. Então você tinha pessoas, como posso dizer, olhando muito a grama do vizinho. Então, a grama de São Paulo é mais verde, a grama de BH é mais verde, a grama do Rio de Janeiro é mais verde, e essas comunidades despertaram o interesse de falar, não, pô, eu consigo fazer um negócio aqui bacana em casa. E é onde a gente vem para a questão do celeiro. Então, hoje, não só hoje, mas acredito que hoje está muito em evidência pelas últimas aquisições, o Triângulo Mineiro é um celeiro de boas startups, de startups promissoras, de startups que vão crescer. E aí a gente tem a Zup, adquirida pelo Itaú por R$500 bilhão. A gente tem a Softbox, que hoje é o Magalu Labs. Nós temos a Santia, que também pegou aí quase R$500 bilhão aí de investimento para rodar suas operações e está fazendo projetos gigantes aqui na cidade. Nós temos a IP Digital, que foi comprada pela Nuvini do Pierre Sherman. E mais algumas, assim, pô, se eu começar a falar aqui, teve a Landix, que também fez uma fusão com uma empresa ligada à Coca-Cola, e por aí vai, e por aí vai. Ô Dan, Oi. só dar uma contribuição aqui também, nós temos aí também grandes empresas investindo na região. Tem um grupo Petrópolis que fez investimento aí de 1,2 bi, tem a Duratex, mais a australiana, que estão fazendo investimento aí de 5 bi. Então, assim, um movimento muito grande aqui na região, que é bem bacana. Coca-Cola, Mosaico, Cargill, Monsanto,
A maior plataforma, a maior planta da Coca-Cola da América Latina é no Triângulo Mineiro. E aí você tem a grande indústria da Cargill aqui, você tem a Mosaico, você tem... Assim, não é só... Mosaico, isso, obrigado. Não só um celeiro de startups, como um celeiro de oportunidades. E a ideia desse papo é justamente isso. Pode ver aqui, eu olhei alguns nominhos aqui quando a gente estava conversando no começo, e tem gente do Brasil todo, gente de fora do Brasil. Então, qual que é a ideia desse papo? A ideia desse papo é explicar um pouco do Triângulo Mineiro, que é onde vai a nossa tese lá na frente, mas antes de tudo isso, eu vou passar a palavra para o Daniel Goss para ele explicar um pouco o que é, ou o que seria, ou o que planeja ser o investidor anjo e o investimento anjo. Xará, vamos assume lá. aí. Demorou. Gente, qualquer dúvida pode escrever no chat, ou depois a gente vai abrir para perguntas. Eu sou o CEO da FCJ Angels Network, é um prazer estar aqui. Só uma coisa, me dá um toque quando for para mudar de slide, tá? Tá bom, Xará, fechado. O Afrânio, eu e o Xará batendo um papo, surgiu isso num brainstorm nosso. Eu não sei se estava regado a vinho ou whisky, ou aí foi uma ideia e a coisa evoluiu rápido, então a gente aqui é um bate-papo, gente, eu vou falar um pouco para vocês sobre investimento anjo, e eu sou um investidor anjo, eu brinco, eu estou aqui porque o Justino e o Jorge Letra me fizeram o convite no começo desse ano, então eu saí do amador e vim para o profissional. Eu não preciso nem abrir a boca para falar que eu sou um paulistano, né? O Xará sabe disso, mas minha mãe mineira de Guaxupé, minha sogra de Frutal, que é a região aí do Triângulo, pelo menos eu acho que a gente aqui, o nome do jogo é investir, quando a gente tem até essa chamada, né? Seja um investidor de valor, que é junte-se a nós para o desenvolvimento com investimento com propósito no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. O que é isso? Em vez de você fazer uma TED para o fundo da XP, você está investindo em empreendedorismo, você está investindo em gente, em startups e fazendo a economia girar. Xará, por favor, passa por próximo slide. Então, qual que é o perfil do investidor anjo? Cara, é alguém que investe e põe a coisa para funcionar. Então, você conhece alguém que trabalha muito, a gente brinca, né? Acredita muito, eu falo isso com o Xará, com a Frânia, alguém que dorme no papelão, faz a coisa acontecer, e esse é o fundador da startup. Ele precisa de apoio, ele precisa de contatos, ele precisa de dinheiro, e obviamente que a gente está falando de negócios iniciantes, onde o risco é alto, mas o retorno também é alto. E aqui eu estou dando um dado para vocês, que é o dado de Venture Capital lá dos Estados Unidos. E de cada 10 startups de early stage, né, de começo, 7 a 8 vão à falência. Mas aí a gente tem um parênteses aqui, quando você tem uma CVB ou uma VB, depois o Afrânio e o Xará vão contar isso para vocês, esse risco de falência é mitigado, porque você tem alguém acompanhando a startup. Então aqui começam algumas coisas diferentes da Triângulo Angels para, enfim, investir em grupo ou investir sozinho. Eu sou um grande defensor de investir em grupo. E eu vou contar um pouquinho para vocês nos próximos slides. Uma dica importante é nunca alocar mais de 10% do patrimônio que você tem. Então, um investidor tradicional nunca colocar mais de 10% em startups. E tem algumas pessoas que eu já vi aqui que estão participando que fogem dessa regra, tá? E não me sigam. Então, minha mulher que não me ouça, e ela está me ouvindo, mas eu tenho mais de 10%. Por favor, Xará, vamos para o próximo slide. Por que o investimento anjo é importante? Promove desenvolvimento, né? A gente está falando de a startup, ela compra, ela contrata, ela faz acontecer. A gente está falando do dinheiro chegar até o empreendedor. A gente está falando de desenvolver a economia local. Óbvio, vamos falar de dinheiro, o investidor anjo faz isso porque ele quer ter um alto retorno, ele quer ter um alto ganho. Unicórnios são startups que valem bilhões. Conto para vocês várias que eu perdi, mas nos próximos slides eu vou mostrar as fotinhos dela, que eu vi o pitch e eu não entrei. E aí eu sou zoado por outros anjos que entraram. Mas também conto para vocês que tem outras que eu entrei que estão indo muito bem. E aqui, para mim, vem um grande ponto. Rede de anjos são excelentes oportunidades de troca, de network, de aprendizado, de experiência. Eu brinco que
uma grande oportunidade da gente ajudar o empreendedor, o empreendedorismo e trocar ideias, aprender, porque ninguém sabe tudo. Então, quando a gente junta 15, 20, 30 pessoas e que se dedicam a acompanhar e ajudar a startup, a gente tem muito conhecimento ali, muito mais do que a startup se ela estiver sozinha. Xará, por favor, próximo slide. Como é que funciona? A gente encontra uma startup, e aí aqui a gente tem uma facilidade, porque se a gente tem a FCJ Triângulo, ela já faz isso tudo para a gente. E a gente vai criar um Angels Day, um Investor Day, e vamos fazer um evento de avaliação daquela startup. Então, a gente tem o evento, depois tem a avaliação, depois a gente vai fazer uma intensa troca de ideias sobre aquela startup a ser investida, vamos acompanhar aquela startup, vamos ter uma due diligence, tem todo um processo aqui, eu estou sendo bem rápido contando para vocês, mas depois que a gente investiu, a gente vai dedicar tempo àquela startup e depois de algum tempo haverá o crescimento da startup. E aí tem algum fundo que vem comprar o negócio e é o momento do exit, da saída do anjo. É a hora que ele ganha, é a hora que ele tem o capital dele multiplicado por N vezes. Ah, Daniel, quantas vezes? Eu já vi anjo que saiu com 3 vezes, já vi anjo que saiu com 30 vezes e já vi anjo que saiu com 60 vezes. E, por favor, Xará, próximo slide. Quanto investir? Aqui é importante a gente falar que nessa fase a gente está falando de tamanho de bolso, então depende muito de quem que a gente está falando. Então, geralmente o investimento ele varia desde R$10 mil até R$500 mil. E aí o que muda? Muda muito o bolso do investidor. Então, o que a gente imagina? A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente, o Alfredo deve citar, mas na Triângulo Angels a gente quer montar uma estrutura de investimento que tenha alguns perfis de anjo e não só um tipo de anjo, só um bolso. E o que é importante? O anjo investe e como ele está investindo em grupo, ele vai receber uma participação, um equity da startup. Então, é feito um contrato de mútuo, e isso eu vou contar para vocês depois, mas imagina o seguinte, os anjos vão passar a ser acionistas da startup. Xaná, por favor, próximo slide. Como é que é o perfil do investidor anjo na América Latina? E aqui eu não estou pegando um dado de 2012, tá? Que foi feito pela Yes Business School, com investidores anjos. A gente está falando de 1/3 é empreendedor de sucesso. É o cara da Melius, é o cara da Sambatec, é o cara do Nubank, tá bom? 2/3 são executivos, empresário aposentado, médico, advogado, engenheiro, family office. Então, pode ser o meu pai, o seu pai, pode ser o vizinho, pode ser o irmão. Acho importante vocês entenderem que isso foi feito na América Latina. Xará, por favor, próximo slide. Perfil dos anjos no Brasil. Isso aqui a gente cita sempre a fonte, né? A gente tem o pessoal da Anjos do Brasil e Gavia Angels, que são fantásticos para dar um pouquinho no overview do perfil do investidor anjo brasileiro. Então, assim, o ano de 2020 teve um maior volume, a gente agora no primeiro semestre de 2021 já bateu esse número, tá? Então, a gente está falando de 15 bi, incremento de mais de 25% para 2019, e 2021 já batemos esse número olhando semestre contra semestre, tá? Primeiro semestre 21 contra primeiro semestre 20. Em 2020, para vocês terem ideia, eu sou um cara que vem de M&A, de fusões e aquisições. O pessoal gosta sempre de falar palavras bonitas em inglês. Nós tivemos 456 operações de investimento, 118 só de startup. O ecossistema de investimento anjo no Brasil, ele se consolidou fortemente. Nós já somos mais de 12 mil investidores anjos. Esse número de 8 mil é o número que tem carimbado. O Xará sabe disso, o Afrânio também. Eu tenho fontes, porque a gente faz parte, enfim, de outras redes. Xará, por favor, próximo slide. Eu prometi que eu vou ser rápido. Aqui é um pouquinho do ticket, tá, gente? E de quanto a gente está falando, o valor médio aportado. Então, ele fica sempre aí, na média, são operações de 1.067.000 até 2019. 2020 subiu um pouquinho, 2021 subiu mais um pouquinho. O número de investidores anjos no Brasil, como eu falei para vocês, ele está crescendo.
e ainda tem muito espaço para crescer, tá, gente? Estados Unidos é 343 mil e na Europa 350 mil. No Brasil, nós estamos em 12. Então, só para vocês entenderem do tamanho que a gente tem para crescer. Por favor, deixa eu dar o próximo slide. Aqui são cases de sucesso. Todos que eu coloquei aqui foi para mostrar para vocês a minha incompetência, eu perdi. E a gente está falando que o Brasil é o terceiro país do mundo em unicórnios. O que é um unicórnio? Uma startup que vale $1 bi de dólar, tá? Pode ser real também, Daniel? Pode, mas a gente gosta mais quando coloca dólar, porque aí coloca todo mundo na mesma régua. Então, esse ranking, a gente está em terceiro com o ranking em dólar. Mas está vendo esses nomes todos aí? Então, você fala assim, putz, Daniel, alguns eu vi o pitch lá no início, numa rede de anjo, e não entrei. E aí chora na cama que é lugar quente. Xará, próximo slide. Vamos que vamos. Acho que agora é a vez do Afrânio, se não me engano. Eu prometi para ele que eu ia fazer em 10 minutos. Afrânio. Vamos lá, obrigado, Góes. Bom, foi muito bacana que o Daniel ele fez um overview da nossa região aqui, o tanto que ela é promissora, tanto em desenvolver startups quanto oportunidades para anjos, né? E o Góes deu um overview, então por isso que nós estamos aqui, né? Então hoje nós estamos aqui fazendo o lançamento do Triângulo Mineiro, para o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, num clube de anjos, que é a Triângulo Angels. Passa o slide. Então, assim, nós somos um clube privado de investidores anjo, que através da metodologia e conhecimento da Angels Network, todo o seu know-how histórico das pessoas que estão envolvidas nessa iniciativa. Então, o Jorge está aqui, ele está presente aí, queria agradecer ele, o Gozo, o FCJ Justino, enfim, da experiência que a FCJ Triângulo Venture Building tem e buscar as primeiras rodadas para as startups promissoras. Startups promissoras fazem parte do nosso modelo de desenvolvimento de negócio. Tem um estudo feito aí, que ao contrário de Venture Capital, um builder ele consegue gerar aí aproximadamente 70 a 85% de sucesso no portfólio que ele faz gestão. Então, ele é o oposto de um capital aí. Então, isso é muito bacana, que a ideia é que a gente traga aí produtos fantásticos que já vêm preparado, com uma preparação um pouco melhor aí desde governança, compliance, due diligence, mais estruturado para que um clube de anjos tenha esse aproveitamento bem maior dos produtos. Passa o slide. Bom, enfim, aqui eu vou explicar basicamente como tudo inicia. São anjos de toda a nossa região, e a gente trazendo as comunidades, as pessoas que vão fazer a diferença. Então, aqui nós estamos falando do Tijuca Vale, Heri Vale, Zebu Vale, Uber Hub, Vale do Nióbio, Comunidade Bus e todos os investidores convidados da região e demais, porque essa comunidade que nós vamos criar de investidores que vai fazer a diferença. E para compor, pode dar, se quiser ir 2 vezes, tem a FCJ Triângulo vindo com o scouting dela, trazendo toda a rede e a estrutura e os produtos gerados, e a metodologia da Angels Network desenvolvida, que faz todo sentido. E a gente oportunizando através da Triângulo Angels. O slide. A nossa tese de investimento, nós vamos utilizar as verticais aí do agro, educação, financeiro, logístico, varejo, saúde, comunicação. Aqui a gente está focando muito na região próspera, que tem grandes players citados no início lá, e todo mundo conhece várias soluções que a gente tem. Isso é muito importante. Modelo de negócio B2B ou B2B2C. A tese do MVP já tem que ter sido validada pela startup e ela tem que ter uma receita recorrente. Aí nós estamos partindo do princípio de 10K mês, fazendo assim acima de 100K ano, e ela tem que ter um time completo aí dos sócios, que faz toda a diferença, né, o time. Eu falo que na nossa análise aí a gente foca muito mais como diz um amigo meu, né, Marigliano, muito mais no jockey, porque hoje o jockey ele consegue fazer todo o trabalho, a aceleração que a gente consegue produzir desde de um builder e agora com capital, com essa iniciativa,
ele consegue chegar num tempo muito mais rápido, que é isso que a gente busca em startup. A gente quer, com essa iniciativa aqui, realmente a gente quer estar próximo. Como diz o Daniel, já perdi muitos unicórnios, a ideia não é perder, né? Oriundos dessa região que a gente está aqui, muito promissora. Pode ir, Dan? Fran, é só pegar um gancho rapidinho. Boa, vamos lá. Hoje, quando a gente fala... O papo aqui não é sobre Triângulo Venture Builder, tá? O papo é sobre Triângulo Angels, mas só para uma contextualização, hoje, quando a gente fala da Triângulo, nossa taxa de mortalidade no portfólio, e aí a gente está falando de mais de 20 startups, está em menos de 20%. Então, de todas as startups que já passaram aqui no FCJ Triângulo desde 2019, menos de 30% morreram. E isso, se vocês pegarem um dado do Sebrae de 2016, se eu não me engano, a taxa de mortalidade das startups ali naquele famoso Vale da Morte é de 75%. Então, isso foi uma coisa assim que nos ensinou muito. Literalmente, a gente aprendeu ali no campo de batalha mesmo, trocando tiro lado a lado com o empreendedor. A gente não está muito vestindo a camisa dos empreendedores, mas a gente veste a máscara dos empreendedores. Então, quando a gente põe a máscara, a gente faz parte daquela startup, então a gente sabe ali o que ela está vivendo, como que ela está vivendo, o que ela está passando, a gente entende o dia a dia. E também você tem a questão de conhecer o mercado, né? Então, a gente tem um trabalho muito forte de relacionamento no Triângulo que deu essas oportunidades. Mas só esse pontinho só de mortalidade para vocês entenderem a questão do que seria a nossa visão sobre essa tese, né? Porque, de onde que saiu essa tese? Foi uma coisa que olhamos para o céu e desenhamos ou foi uma coisa baseada numa experiência de 2019 para cá? Né? Não, foi muito bom, porque aí estamos tendo resultado fantástico e aí a Triângulo Angels aí ela vem de encontro tudo que a gente teve de experiência, né? Então por isso que assim a gente não tem dúvida que aqui é um celeiro de oportunidades. E falando de um associado, como nós somos um clube, então existem pessoas que vão ser associadas a esse clube. É um clube de investidores anjos, enfim, composto por pessoas que faz todo sentido. O Daniel Goz, ele trouxe aquela ideia, como assim, eu quero ser um investidor anjo. Enfim, você tem algumas características, tem que tomar alguns cuidados. Aqui é para plugar num ambiente profissional, nós institucionalizamos, tem toda a estrutura. Quando a gente fala de networking entre investidores, o objetivo é criar um clube realmente, que ele fique próspero, que a gente gere negócios com base em investimento em startups, promissoras não, que elas já vão ter todo o desenho traçado, e a base de um network a gente entende que o fomento disso, ele traz iniciativas e complementariedade para a tomada de decisão, né? Aí a FCJ vindo no Triângulo aí com essa base do Start aí de toda a estrutura, vai estar dentro dessa estrutura aí, e a metodologia a rede do Angels Network. A parte de eventos, existem vários eventos dentro do clube, obviamente feito para o modelo de negócio e eventos que são complementares, essa é a ideia também de movimentar o clube. E aí, como modelo de negócio, a gente vai atuar como investimento por deal, e em cima desses deals a gente faz uma carta compromisso com o acionista que ele é associado, com o acionista, perdão, com o investidor que ele vem para a sociedade. Como é que funciona essa carta compromisso? A gente vai entrar em detalhes depois com cada pessoa, mas para entender, basicamente um acionista ele tem um compromisso durante um período de 12 meses a investir um ticket aí, eu vou investir R$100 mil em 12 meses. Então, a gente conta com isso dentro da nossa estrutura para ele fazer os investimentos mediante os deals desenvolvidos ao longo do período. Dan, e aí, para contextualizar tudo isso daí, existe uma mensalidade para o associado, que é de R$120 mensais, que isso é para fazer toda uma estruturação do time e equipe para que a gente execute isso como clube, ou ele pode também fazer uma anuidade, aí tem uma taxa aí de 20% aí de desconto aí para que participe de todo esse processo. E a ideia nossa aqui, na verdade, é fomentar toda essa estrutura, e agora a gente entra aí, se quiser ir para outro slide, a ideia é que a gente bate um papo mesmo, tire todas as dúvidas,
Então, a ideia é assim, vamos sair daqui com pensamento, seja um investidor de valor, essa é a diferença que traz para a gente quer investir com propósito, a gente quer investir buscando algo de diferente aí que a gente vai ajudar o mundo e, obviamente, não ter a fala do Góes que ele teve ali, não, esqueci de participar daquele pool, esqueci daquele investimento, aqui nós estamos para isso, para tomar decisão em conjunto, para ver o que é mais interessante. Venham com a FCJ Triângulo, aqui estão os contatos meu, do Daniel, do Góes, que faz parte de toda a estrutura. A parte de QR Code aqui que nós colocamos é um formulário para quem tem interesse em aproximar da gente, responder essas perguntas aí do questionário, nós vamos entrar em contato e assim a gente vai começar. A ideia é que a gente já, para vocês entenderem, nós estamos aí buscando aí nesses próximos anos aí fazer uma captação aí de 5 milhões. A ideia é que a gente já faça o primeiro deal ainda esse ano e, enfim, nós estamos aí agora à disposição aí para bater papo, responder pergunta. Antes disso, eu queria agradecer todo mundo que está escrevendo no chat aqui, desde o Ferdinando, que ele deu ali as dicas, ele tem várias startups aqui no Triângulo, e, enfim, Raquel, os convidados podem colocar, isso aqui faz parte de clube, essa interação, colocar o seu convite, os seus dados, é isso que a gente quer buscar e faz parte do nosso network que a gente gera. Bom, a princípio, muito obrigado e vamos lá. Agora pergunta, gente, pergunta, vamos, fiquem à vontade para perguntar, e se, o Cafrânio falou, isso aqui a ideia é interagir, conversar, porque eu brinco que rede de anjo é uma coisa que a gente constrói junto, tá? E a mesma metodologia que eu estou usando, que é a top, é a melhor que existe, que eu estou usando na FCJ Angels, eu vou usar na Triângulo Angels, e vou estar com vocês, porque eu não quero perder nenhum unicórnio, eu não quero deixar o Afrânio, o Xará milionário, me sacaneando, entendeu? Eu quero estar junto. Então, eu vou estar junto com vocês como um anjo também. E a ideia é essa, conversar, trocar. Agora, se vocês quiserem perguntar, se quiser, depois, vou mandar o WhatsApp, tá bom, quiser botar o QR Code aí para os caras mais tecnológicos, tipo o Xará, assim, né, Afrânio? Põe a câmera do celular. Será que meu celular quebrado lê um QR Code? Vamos testar? Já faz um online ali. O QR Code. Essa iniciativa ela é em conjunto, tá? Aí a gente, para vocês saberem, a gente já tem aí algumas pessoas que vão fazer parte. E aí a gente entra em detalhe, o Góes comentou ali que nós temos assim iniciativas dentro do clube de anjos. Alguém gostaria de perguntar? Pode abrir o microfone. Eu posso falar que o QR Code está funcionando, né? Tirei uma foto, já apareceu aqui já para abrir, então o QR Code está funcionando. Afrânio, eu, como sempre, tenho pergunta para fazer, sim. Vamos lá. Manda ver. Então, tá. Bom, pessoal, primeiro, parabéns pela iniciativa. Nossa, eu sonhava com um clube Angels, né? A gente tinha falado do Zebu Angels já há um tempo. Vocês conseguiram fazer Triângulo Angels. Sensacional. Parabéns mesmo. Vou estar muito junto com vocês. Minha pergunta é a seguinte: vocês já estão pensando num calendário de atividades, de encontros? Porque eu acho que muita gente aqui quer aprender a ser um investidor anjo, muita gente tem vontade, não sabe, tem medo, a maioria aqui é mineiro também, né, Franin? Tem muito mineiro aqui. Então, a gente queria saber se vocês têm um calendário aí pensado em eventos, atividades, capacitação, para ensinar como que isso funciona, como é que a gente pode realmente interagir, e situações de interação para a gente se conhecer, né, e aprender uns com os outros. Bom, eu vou falar, mas eu dar complementar é bacana. Raquel, sim, a gente já tem algumas ideias aí. Então, a ideia é que é o seguinte, aqui, que quem estiver vindo para o clube, a gente já começa a fazer as primeiras tratativas aí. Nessa fase inicial, a gente já tem aí, como eu disse, algumas pessoas já antes da gente fazer o lançamento, né, que conheceu, e a gente vai começar, com certeza, a gente vai fazer um primeiro alinhamento com todos que estão entrando aí. Eu acredito que até o final do mês aí a gente está fazendo um primeiro alinhamento, tá? E aí trazer para a gente mostrar como que nós estamos fazendo essa estrutura, enfim. E aí a gente vai fazer o melhor para aqueles que estão dentro desse clube, tá?
Complementando, a gente vai fazer... Vou passar datas macros que eu acho que fica melhor. Nos próximos 45 dias, a partir de hoje, mais 45 dias, a gente está fazendo um road tour, vamos dizer assim, para buscar o máximo de interessados e explicar mesmo. A gente entende, até por isso que é triângulo, então, porque a ideia é pegar todo o Triângulo Mineiro e a gente entende que para muitos isso ainda é uma novidade. Não falando que está certo ou que está errado, ou qualquer tipo de julgamento, a gente sabe que no Triângulo Mineiro o investidor ele gosta de gado, ele gosta de prédio, ele gosta de trade, entendeu? Então temos plena ciência e conhecimento disso, e a ideia dos próximos 45 dias vai ser um hold pesado de explicar o que é tudo isso. Então, como que vai funcionar, como que a gente quer, o tipo de startup que a gente está buscando, até onde vai a interferência, vamos dizer assim, da FCJ Triângulo, até onde vai a interferência da Angels Network, até onde cada um tem sua voz ativa. Então, a ideia é muita conversa nos próximos 45 dias. E daqui mais 90 dias é onde a gente já quer fazer o nosso primeiro Investor Day. E aí tem uma estrutura, né, tem um comitê de inovação que faz o primeiro filtro, vamos dizer assim, depois tem um comitê de seleção que faz a votação daquelas startups, da votação daquelas startups a gente vai ter um ranking daquelas 4 que se apresentaram, de 4 a 5 que vão se apresentar por evento, e aí desse ranking, é que nem o Góes fala, é aí que a gente passa o chapéu, né? Então existe uma estrutura, a ideia é que o primeiro Investor Day seja daqui a 90 dias. Mas nos próximos 45 dias a gente vai conversar com muita gente, com muita gente. Obrigada, Daniel. Valeu, Afrânio. Raquel, e se você tiver qualquer sugestão, ideia, o que for, por favor, porque é colaborativo mesmo, entendeu? Às vezes você tem uma ideia, vamos fazer tal coisa. Eu brinco com o Xará que eu só entendo da parte chata, que é do dinheiro, que é como é que faz, como é que não faz, como é que funciona o instrumento, como é que é o processo, né? Como eu sou um cara que vem de M&A, que é o nome bonito para fusões e aquisições, eu sou o cara chato, né? Um cara que faz as perguntas. Você falou de pergunta, eu faço um monte de pergunta para a startup. E aí é um prazer construir isso junto com vocês, entendeu? Por isso que eu acho que é bem legal, porque a gente vai trocando, interagindo, né? E às vezes vem sugestões muito boas. Eu já participei de rede de anjo que começou com 16 caras e hoje tem 350. Porque depois que vai dando certo, Raquel, você fala com a prima, com a vizinha, com o primo, com o amigo, com o dentista e a coisa vai um trazendo o outro. E como é que dá certo? Na verdade, eu brinco, né? Dá certo é quando a gente tem o exit. Leva um tempo. Mas o que o Xará falou é muito legal quando você participa de um Investor Day e avalia a startup e vê, enfim, tem uma gestão ativa sobre o seu investimento, né? Diferente de quando a gente faz uma TED para o fundo da XP ou liga para o gerente do Itaú Personalité ou do Bradesco Prime para ele fazer a aplicação. Você está transferindo a responsabilidade. O investidor anjo, ele é responsável sobre o patrimônio dele. E por isso que ele vai querer que faça 3 vezes, 30 vezes, 60 vezes, né? O valor investido. Eu brinco, no pain, no gain. Né? Então, a coisa é um pouco isso o nome do jogo aqui. A gente, no final do dia, a gente somos todos investidores e estamos colocando o dinheiro em risco. Mas teve uma frase que o Afrânio falou e que o Daniel, que eu achei perfeita. Lembra que na minha apresentação, de cada 10, 7 morrem e que quando tem uma corporate venture builder ou uma venture builder, essa mortalidade cai para 30%? O Xará falou que não deu nem isso, de 2019 para cá. Então, de cada 10, morrem 3 quando você tem uma FCJ Triângulo olhando. Isso é ótimo para o investidor anjo, né? Significa que vai ter pouco... A gente usa umas palavras em inglês, gente, chatas, chama write-off. Write-off é um nome bonito para deu merda, entendeu? Perdeu o dinheiro. Você colocou e a startup morreu. Então, esse é o pior cenário. Então, acho legal de vocês saberem a importância aqui de ter uma CVB, uma VB, como a FCJ Triângulo, que está mentorando, acompanhando a startup, e isso é um mitigador, é um diminuidor de risco para o investidor.
Prometo não falar mais, falei muito. Não, foi excelente, excelente. E eu acho que a gente aqui, pelo menos, eu conheço muita gente que tem interesse em investir, o pessoal está no gado, nos imóveis, e fica inseguro, não sabe por onde começar. Então, acho que essa interação com outros investidores, isso dá segurança, porque ele vai pelo exemplo, né? Então, vocês estão de parabéns. Estou ansiosa para começarem as interações aí, recorrentes. Legal. Alguém mais gostaria de perguntar? É muito bem-vindo aqui. A ideia é trocar ideia mesmo. Com licença. Fazer uma pergunta aqui, eu acho que mais direcionada ao Góes. Você fez um comparativo com fundos, quando a gente vai investir no CDB e outros. O modelo de investimento via Angel, no Triângulo Mineiro, né, com vocês, vai ter algum modelo diferente do que já é praticado? Então, as startups serão apresentadas aos investidores com um estudo prévio e vai ser lançadas oportunidades já pré-avaliadas, ou podendo ser dividido a investimento de R$100 mil. São 10 cotas de 10 mil. Isso. O investidor pode comprar 3, 5, as 10. É uma mecânica normal, tradicional, ou vocês pensam em inovar nessa área? Desculpa a pergunta. Não, acho ótimo, Luiz. Acho Faz ótimo. um bom tempo que eu não participo de um grupo seleto como esse, e aí por isso a pergunta. Acho ótimo, Luiz. Ótima oportunidade de conversar, trocar ideias. É um pouco assim, quando a gente monta uma Triângulo Angels, o que acontece? A gente está muito próximo da startup, e a startup, como a gente falou, early stage, ela está começando. Então já começa uma diferença que o cheque é menor. A startup, você está mais próximo dela, então você está fazendo, de repente, o primeiro movimento de scale-up dela. Significa que, às vezes, a demanda dela de recurso já é diferente de quando ela chega numa rede de anjo, enfim, mais estruturada, num fundo. O que acontece muito no Brasil, Luiz, é que o fundo ocupa o espaço da rede de anjo porque exatamente tem pouco anjo. Enquanto nos Estados Unidos, eu falei, tem 343 mil, e na Europa 350, eu sempre inverto o número, mas a diferença é pouca. E aqui a gente tem 12 mil. O que acontece na prática? O fundo ocupa o espaço do anjo. Então, o anjo vai estar próximo, falando de Triângulo Angel, você está próximo da startup. Legal, tem a FCJ Triângulo por trás. O cheque já não é tão grande. Você falou uma frase perfeita. Vai poder ter valores diferentes? Vai poder. Inclusive, isso a gente pode construir junto. O anjo que está nessa rede de anjos, nesse clube de anjo, a gente tem uma metodologia? Temos, mas a gente pode desenhar, eu brinco, Taylor, fazemos camisa terno sob medida, sabe, tailor-made? Então, porque cada operação é uma operação de captação. Agora, nós temos um processo de avaliação, o anjo pode participar do processo e até vital que ele participe, porque como a gente chama, ele está tendo uma gestão ativa sobre o dinheiro dele. Depois, o dinheiro é o menor dos pontos. Depois que a gente faz o investimento, a gente também tem que fazer um acompanhamento. E aí entra um pouco do que o Xará falou, a Frane falou. Tem uma parte da FCJ Triângulo e tem uma parte da Triângulo Angels e tem uma metodologia que a gente usa na FCJ Angels Network. Então, o que a gente vê na prática? Um investimento sendo acompanhado, tá? Diferente de você, fiz uma TED para o fundo XY e esse fundo aplicou e ele me manda um reporte mensal ou bimestral. O que eu acho que o anjo só tem que ter na mente é que ele vai ter o que a gente, a maior competição aqui não é dinheiro, é o tempo, porque o anjo tem que estar acompanhando, tem que estar no Investor Day, no Angels, no evento anjo da Triângulo Angels, e tem que estar acompanhando a startup que ele fez o investimento. Se ele terceiriza essa responsabilidade, aí fica complicado, né? Por exemplo, se ele fez o investimento, eu conheço anjo que dedica 1, 2 horas para a startup na semana, na quinzena ou no mês, e conheço anjo que não faz acompanhamento nenhum.
geralmente quem não faz acompanhamento nenhum tem muito mais write-off, muito mais perda, tá, Luiz, do que quem faz acompanhamento. Não sei se eu te respondi. Diga. Perfeito. Mais uma vez, parabéns aí aos envolvidos. Muito bacana. E se vocês me permitirem 3 minutinhos, compartilhar uma experiência, essa visão um pouco de Brasil, Estados Unidos. Eu não sou um cara que me gabo de morar aqui não, tá, gente? É só questão de oportunidade. Inclusive, nós brasileiros somos os melhores do mundo, tenho certeza disso. Tá? Essa síndrome de cachorro vira-lata. Eu conheci o Dani quando startup tinha, sou de Manaus, então quando vocês falam da dificuldade de Triângulo Mineiro, imagina, eu sou um índio que veio de uma terra isolada, atualizando, aproveitando o ensejo, Dani, não é Zona Franca de Manaus, há mais de 20 anos nós somos o polo industrial de Manaus, que não muda nada, é só nomenclatura, tá? Mas eu vivi essa realidade de ter que ir para um grande polo, fui investido por um fundo em São Paulo, e tudo isso que o Brasil olha para São Paulo. Tive a oportunidade de ir para BH, junto com aqueles movimentos do Sebrae, Sebrae Tech e tudo mais, conheci aí. Muito bacana, a Serra Malte é bem gelada realmente. Mas o que eu quero falar, olhando 2014, estando CEO de uma startup, aquele cara sonhador, e hoje mais maduro, em uma outra posição, eu vi algumas informações na apresentação que eu gostaria de ressaltar. Tá? Fala-se em volume financeiro me corrija se eu estiver errado, entre 10 mil a 500 mil reais, e o que me chamou a atenção foi a porcentagem, de 5% a 15%. É claro que isso pode mudar e cada negociação é única, mas se tiver alguém mais velho aí, lembra-se que no início disso o cara colocava 10 mil reais e ele queria 80% de participação. E isso mostra a maturidade do mercado, um movimento bom para quem também quer ser investido, que precisa, porque é extremamente importante a capacidade do time, ou utilizando a linguagem que é utilizada do jockey, né? Essa valorização de mão de obra. Quando se falava sobre essa comparação, que na época aqui nos Estados Unidos já era assim 5%, 10% mais conservador, falava-se de startup. E hoje eu entendo, a cultura americana é muito diferente. Aqui o trabalhador tem valor, a mão de obra tem valor. O meu sonho é ter uma empregada doméstica aqui, eu não tenho condições por ser tão caro. E, na verdade, não é caro. Na verdade, que a profissão é muito valorizada. Então, assim, deixando uma mensagem para os dois lados. Você que tem uma startup, valorize-se, dê seu sangue, faça acontecer, tenha a real imagem de quem você é, como você está, o seu potencial, apresente-se de forma segura, busque investimento, busque participar de eventos, venture capital, apoio, triângulo, grande oportunidade. E aos parceiros investidores, que a primeira frase ali ela é extremamente impactante quando nós falamos de alocar recurso na ponta. De fato, em outras pessoas que estão com aquele gás que nós já não temos mais, hoje já há mais sabedoria, mais inteligência, independente da idade, mas de conhecimento de mercado ou de uma área específica. E tem muita gente boa no mercado que pode potencializar e a gente ajudar, impactar diretamente, não somente um empreendedor, não somente um time, mas famílias diretamente, e fora o que essa startup vai impactar o mundo. Então, parabéns mais uma vez e uma satisfação estar participando aqui. Conte comigo. Legal, Luiz. Obrigado pelo depoimento. Muito legal. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui, Matheus. Eu não sei se o cachorro aí está atrapalhando meu áudio, mas tem cachorrada latina aqui. E, galera, pergunta aí para o Afrânio, 2 Daniéis, né? Que é o seguinte: sou colaborador aqui da Triângulo, faço parte do time, sou acionista também, mas fiquei com uma pulga aqui atrás da orelha.
a gente pode investir só nas startups Triângulo, nas startups FCJ, nas startups fora? Como que vai funcionar? A ideia da comunidade é que ela seja para a comunidade. Então, o que a gente estava conversando sobre questões de comitê, sobre as questões do investimento propriamente dito. A ideia é que no Investor Day, isso daí depois que passar pelo comitê de inovação, pela primeira olhada do comitê de seleção, mas para o Investor Day em si, a gente quer de 4 a 5 startups. Dessas de 4 a 5, 2 vão ser do Triângulo Mineiro, e aí Triângulo mesmo, então elas não fazem parte da rede FCJ, nem da FCJ Global, nem da FCJ Triângulo. Uma seja da Triângulo, da FCJ Triângulo, e uma seja da rede da FCJ, desde que ela esteja de acordo com a tese. Então, ela tem que estar ali entre agro e comunicação, tem que ter o faturamento, tem que ter os fundadores. Se ela estiver na rede, mesmo que ela esteja, sei lá, no Maranhão, ou em Fortaleza, ou em Florianópolis, ela pode participar como rede, mas aí é uma startup do grupo por rodada, né? Vem bem de encontro, até respondendo aí, Matheus, bem de encontro que a gente quer, sim, criar um clube, e esse ecossistema, ele tem que ser para o ecossistema. Enfim, então, e aí eu não tenho dúvida que nós estamos realmente contribuindo, tanto para as pessoas, trazendo elas para esse movimento de investimento anjo, numa base bem profissionalizada, com toda a estrutura, que ele vai te dar segurança, né? Porque, assim, hoje, nós aqui, como iniciativa de inovação, que a gente já fomenta isso, nós temos vários cases, o GOES, enfim, tem muitos cases aí de iniciativa que ela tem problema, assim, de documental, enfim, jurídico, enfim, compliance, que aí se acaba passando um problema que não faz sentido. E a gente entende que a região ela é muito promissora, então não existe uma trava dentro da FCJ como um todo, né? Triângulo e Global. Perfeito. Isso, perfeito. só um ponto para complementar, que nem o Góes tinha falado ali quando ele estava explicando para o Luiz, no relatório vai ter um selinho, né? Então, por exemplo, a startup X e a Y fazem parte da FCJ, uma da Triângulo, outra do grupo, vai ter aquele selinho. Porque, só para entendimento geral, as startups que estão na Triângulo, a gente literalmente sabe semana a semana. Se não for semana a semana, quinzena a quinzena. Então, a gente tem controle do que está acontecendo ali de bom e de ruim. E aí eu posso colocar a minha mão no fogo, seja bom ou seja ruim, mas eu posso pôr a mão no fogo para falar sobre aquilo. As do Triângulo Mineiro, a gente vai fazer uma análise, vai existir todo um processo de seleção, mas aí a gente vai confiar no resultado daquilo. Então, aquelas duas que são do Triângulo Mineiro, a gente vai falar, essas aqui são do Triângulo, essa aqui tem o selo FCJ Triângulo, essa aqui tem o selo Rede FCJ. Luiz, manda ver. Desculpa se a pergunta não for pertinente, mas sobre as startups já investidas por vocês, pelo Triângulo aí, pela VC, né, que vocês têm, tem... VB, é Builder. Ok. Última forma. Quais são os perfis das startups? E tem startup de agro? Quais são, tipo, vocês têm, assim, aquela queridinha, o grande case, ou quem entrou agora e tem grande potencial, assim, só para dar um gostinho e a gente chamar para uma reunião depois? Afrânio, eu... Não, pode ir, vai você. A gente tem muita coisa. Algumas. Aqui de portfólio, eu estou olhando para cima porque eu tenho a lousa aqui com todas as startups, tá? De portfólio, hoje a gente está bem misto, mas distribuído na tese. Pensa que a tese, isso daí é padrão de gestor de investimento, né? A tese é a nossa Bíblia. Então, a gente segue ela conforme os 10 mandamentos e ponto final. Então, assim, dentro da nossa tese está bem diversificado. Então, eu tenho algumas de varejo, eu tenho algumas de agro, para ser exato, 2. Eu tenho algumas de comunicação, eu tenho algumas que são plataforma de educação. Então, a gente está com um portfólio bem diversificado.
E hoje, dos 28 projetos que eu tenho aqui, eu tenho alguns empreendimentos também, tá? Então, vou tirar empreendimentos. Então, dos meus 23 projetos que eu tenho aqui dentro, falando só de startup mesmo, startup pura, hoje a minha média de crescimento é de 15% ao mês, com a taxa de mortalidade, e aí é o histórico da FCJ, né? Abaixo de 30%, a gente está, se eu não me engano, 24%, 25% aí de taxa de mortalidade. Todas não, das 23 eu tenho 3 que não estão faturando, todas as outras estão faturando. Uma boa parte, é que eu não posso falar de porcentagens aqui, né? Mas assim, uma boa parte faturando milhares e uma faturando milhões. Então, a gente tem um portfólio aí bem diversificado. E aí elas atendem, vou fazer um geralzão aqui, somando as 23, pelo menos, de 2 a 3 regiões. Brasil, estou fazendo um misto aqui, Brasil, Estados Unidos e Europa. A gente tem startup hoje, aqui no portfólio, eu tenho algumas, para ser exato 3, que elas atendem clientes no Brasil e Estados Unidos, cliente Brasil, Estados Unidos e Europa. Então, é uma galera aí que também já está olhando internacionalização, já está olhando outros focos. No grupo, hoje, são 94 startups, né? 23 estão na Triângulo, hoje a gente é o maior portfólio hoje da FCJ, dos 26 escritórios da FCJ, espalhados pelo mundo também, Brasil, Estados Unidos, Europa e Ásia. Hoje o nosso portfólio é o maior, mas no grupo hoje a gente está falando aí de 94 startups também diversificadas. Tem uma galera aí faturando milhões, e aí a gente tem algumas, né, que é a galera que já está indo já para a série B de investimento. Tem uma galera em MVP, a grande massa hoje está em tração, quando eu olho o grupo, tá? Quando eu olho a análise de grupo, a grande massa está em tração. Mas eu tenho um pouco em MVP e um pouco em série B, que como Venture Builder é a hora que a gente faz o nosso exit, né? Que é quando começa a rolar as rodadas de cash out, aí a gente bota as nossas ações na mesa para aquele novo investidor fazer a aquisição das nossas ações, a gente realiza e give back. Pegou aquela grana, volta de novo para o jogo. Eu acho que vale a pena, para ilustrar para o Luiz, eu, como CEO da FCJ Angels, olho todo o ecossistema e olho fora. Uhum. No FCJ Angels 2, eu tive uma startup da FCJ Triângulo, que inclusive está em processo de captação aqui, e a gente abriu lá a oportunidade com a Mumbai Angels, então eles também estão com uma captação aberta lá fora. No Angels Day 3, eu tenho uma outra startup, e aí ela está bem no começo, e é a .com, que é o time feminino maravilhoso, e que também está com o processo de avaliação andando. Então, assim, imagina a quantidade, só para dar aqui um selo para o Luiz, a quantidade de startups que eu olho, e no meu Angels, no meu FCJ Angels, aqui no meu Angels, eu só escolho 3, eu não sou tão... Eu sou um pouco mais... Eu tenho que subir um pouco a régua e o cheque também sobe. Dos 2 que eu conduzi, que foi o Angels Day 2 e o 3, eu tive presenças de startups da FCJ Triângulo. Então, isso dá para mostrar um pouco do portfólio dos caras. E aí eu não tenho nada a ver com eles, porque eu estou falando como CEO da FCJ Angels, que eu tenho um monte de anjo aqui, que eu brinco que eu sou, dentro das baleias orcas, ou tubarões brancos, tubarão-baleia, eu sou o lambari ali, tá, Luiz? Obrigado pela atenção aí, pessoal. Frânio? Oi. E aí? Vamos para o vinho, para o uísque? Já vamos pegar, já estamos todo mundo preenchendo aí o que é o formulário. O Xará que sabe dessas coisas tecnológicas, né? A ideia que era a gente bater um papo, se alguém quiser ainda, a gente tem disponibilidade de ficar aí para responder, mas o formulário é interessante, que a gente já vai começar a aproximação aí, nós estamos falando já na próxima semana e a gente já vai ter uma interação, enfim, responder, fazer uma reunião com cada um, explicar detalhes. Então, acho que é para ficar bem à vontade mesmo, tá? Só explicar 2 coisas que me perguntaram no WhatsApp. Uma em relação ao clube. Sim, é um clube. Então, a ideia é que a gente tenha eventos.
Então, que nem o Goss brincou, mas a realidade, pô, marcar um dia que os membros do clube possam ir na pizzaria X ou ir no hotel Y, fazer encontros mesmo. Não adianta, existiu uma camiseta que uma vez a gente fez para o Case, já que o Luiz falou do Case, uma camiseta que a gente fez para o Case que era Network King, que era o rei. Então, assim, é um clube sim, então vão ter encontros do clube, vai ter o network do clube, vamos ter eventos fechados para esse clube. Então, e isso vai acontecer, não é só, colocou ali só para ficar bonitinho, só para seguir a manada, não. Por sinal, já está rolando algumas conversas de patrocinadores para o clube, ações para o clube, então vai ter esse momento de relacionamento e networking, então isso vai acontecer. E o outro ponto que me perguntaram aqui era em questões do investimento. Se ele era o que a gente chama de pool, se a gente está formando um pool, uma conta num banco, um centro de custos que a gente vai absorver aquele dinheiro e depois vai fragmentar com as startups, ou se ele seria um modelo de deals que seria por contrato, aquela startup apresentou e recebeu o aporte. Goss, quer responder? A Frânio, eu? Acho que eu começo e a gente completa, enfim. O clube, nós vamos iniciar no formato de deal, que é por evento, e aí a forma da gente fazer isso, nós estamos trazendo essa captação, por exemplo, o investidor que ele tem interesse, a gente, quando eu coloquei lá uma carta compromisso, seria ele ver dentro da tese dele lá que ticket que ele vai trazer. Eu quero trazer 100 mil, eu quero trazer 50 mil, 250 mil por um período. E aí sim participa do pool do investimento. E quando a gente faz toda essa estruturação lá que o Góes explicou, a gente tem um processo que é o processo de ranking que a gente faz, depois tem um processo de seleção, aí tem um comitê de inovação que ele faz a primeira seleção, vem para o comitê, o primeiro filtro, né? E aí ele entra para o comitê de seleção que faz um filtro que leva para o Investor Day, aí onde todos vão participar, né? E aí esse Investor Day, a gente entra para a chamada quem são as pessoas que têm interesse em participar com cada iniciativa. A gente faz tudo isso, que acho que é bacana, que nós não citamos aqui, a gente tem um ambiente, uma plataforma que ela faz toda a gestão do evento, enfim, dos deals que a gente fez, enfim, tem pontuação que é feita, é muito transparente o processo, e aí você toma a decisão. Não é compulsório também, nesse modelo, toma a decisão, eu quero participar, aí é feito todo o processo do diligence, todas as tratativas, enfim, para vocês terem ideia, até teste psicológico nos jogos que são feitos. A gente olha o founder, o co-founder, o CTO, uma maravilha. Olhamos se ele está no perfil Michael Douglas, naquele filme. Como diz o Daniel, manda lá para o Einstein, volta depois de um dia, todos... volta meio torto. Os caras, eu brinco, eu faço muito isso e eu adoro fazer esse processo porque, como investidor, eu gosto de saber onde eu estou colocando o meu dinheiro. E eu vou passar para Triângulo Angels toda a metodologia que, por exemplo, eu tenho aqui, gente, né, FCJ Angels, um dos idealizadores é o Justino, o outro é o Jorge Letra. Eu brinco, o Jorge Letra, não sei nem se ele está, mas ele vai ouvir agora, tem um monte de investimento em startup, presencia um monte de rede de anjo, e ele pega o melhor do que funciona e pô, Daniel, olha isso aqui. Então, a gente está sempre fazendo benchmark, sempre pegando coisas melhores que funcionam em redes de anjo aqui no Brasil e fora do Brasil, porque o Jorge, como bom português, não está com o pé num lugar só. Então, e aí eu também tenho acabo tendo outros contatos, o Justino também, então a gente tem muita troca. E eu acho muito legal de falar isso para vocês, o processo é bem interessante. E o mais legal, a gente só coloca o dinheiro depois de todo o processo, toda a due diligence, por isso que o Afrânio e o Xará falaram, é um deal angel investment, ou seja, a gente acha a startup, faz o processo de avaliação e depois vem o due diligence e depois vem o dinheiro. A gente também quer migrar para o pool angel investment, que é o quê? Putz, colocamos o dinheiro e vamos selecionar as startups e vamos ter todo esse processo de transparência. Mas a gente não quer deixar uma coisa, né, Afrânio, travar a outra, né?
Então... O legal que eu acho que, assim, o clube Algoz, como a gente tem visto aí a maturidade, a evolução, o clube ele tem um grau de maturidade dele. Nesse momento agora faz todo sentido ser por deal, a gente tomar essa decisão. Eu acho que é muito mais amigável, as pessoas elas conseguem participar mais, e aí com certeza a gente migra depois para mais um modelo dentro do clube, que isso é bem bacana. Sim, acho muito legal e acho que inclusive muitas redes de anjo começaram assim. O que a Frânio está citando é perfeito. Elas começam olhando deal por deal e depois vai tendo uma maturidade maior, vai tendo, eu brinco, esse é um negócio que dá trabalho, então o anjo também precisa acompanhar, eu brinco que ele tem que liderar o investimento dele e também ter uma coisa de governança, né, que é reportar para os outros membros do clube e da rede. Então é uma coisa muito interessante por isso também. Você nunca está olhando só o seu dinheiro, você está olhando de todo mundo. Uma coisa que é legal que eu ia assim, complementar, estamos começando sim, muito parecido com alguns, mas eu vejo que a gente tem alguns selos aí que eu tenho orgulho da gente colocar isso na mesa, que é já vir com uma governança, transparência e compliance, que aí é dentro do que se usa de melhor aí no mercado. Então, a gente já começa com essa estrutura muito importante para os investidores anjo. Para nós, né? Na verdade. Sim. Tem muito ralado no joelho que a gente vai evitar. Muito, assim, o Afrânio e o Xará sabem que eu divido com eles. Eu conheço muita gente que fez investimento anjo na primeira vez, deu errado, a segunda vez deu errado, a terceira vez deu errado. E aí o cara não parou para... Olha o Afrânio levantando. Irmãozinha. E eu brinco que, putz, cara, a melhor coisa que tem é quando o Xará fala, pô, a mortalidade está em 24%, 25%, isso é ótimo para um investidor anjo, porque eu conto para vocês, meus primeiros investidores anjos investimentos foi no wet finger, molha a pontinha do dedo e põe assim para você saber para onde está indo o vento. Cara, aqui a gente faz análise do perfil psicológico. Eu falo, caraca, quando eu vi isso, eu falei, pô, que coisa maravilhosa. Então, assim, isso é uma segurança, gente. E, assim, óbvio, o processo, eu não vou entrar no detalhe, tem várias outras fases, mas eu quis só citar esse para vocês entenderem que tem, sim, uma coisa já estabelecida e que a gente está usando aqui na FCJ Angels e está dando super certo. É o que eu brinco. A gente só vai melhorar a metodologia e botando ela para funcionar na Triângulo Angels e tendo a colaboração de vocês, né? A interação de vocês. Alguém te mandou mais alguma mensagem? A gente pode ir para o vinho, né, Algoz? A distância. Opa, aí sim. Não, eu lembro. Não, gente, deixa eu... Acho que tem uma pergunta do Letra. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, mas... Letra, deixa eu só fazer uma pergunta antes. Vai lá. Você e o Vargas, vocês estão em Portugal ou vocês estão no Brasil? O Vargas acho que está em Portugal, né? Eu estou no Brasil. Você está no Brasil? Eu estou no Brasil. Vou para Portugal daqui a pouquinho, mas por enquanto estou aqui. Realmente é verdade, eu faço parte de 8 grupos de investimento anjo diferentes e o Daniel gosta de dizer, eu tenho 85 startups investidas. Então, eu sou investidor anjo, tá? Não tem dúvida, eu sou investidor anjo. É só isso. Com licença, vou me retirar. Não retira, não. Pode ficar, é um prazer. E o que eu posso dizer do sucesso de uma rede de investimento anjo, ele é proporcional ao talento dos seus investidores. Vejam, isso é muito importante. Então, aquilo que cada um de nós como investidor já aprendeu e pode contribuir para o grupo é a coisa mais importante do grupo de investimento anjo. Não é o capital que nós temos disponível, nem é o deal flow que vai nos aparecer pela frente, mas é a capacidade que nós vamos ter e o histórico e os anos de trabalho que cada um de nós tem e que consegue aplicar o seu conhecimento em determinados momentos estratégicos. Quando for uma startup de varejo, é comigo. Eu trabalhei em varejo 25 anos. Quando for na área financeira, eu nem participo. Não há nada que eu possa ajudar. Mas com certeza tem 2 ou 3 anjos que vão ser muito bons nessa área.
Na área médica haverão outros 2, na área agrícola mais 1 ou 2, e por aí vai. Então, esse conhecimento montado no grupo de anjos é a coisa mais importante do grupo. É cedo ainda para começar a selecionar investidores pelo seu conhecimento, mas é muito importante, já desde o começo, começarem a conhecer quais são os talentos de cada um. Qual é o expertise de cada um desses investidores anjo? Porque vocês vão precisar em algum momento trazer para o grupo gente que tem um conhecimento que nós não temos. E eu digo nós porque eu já estou dentro do Triângulo Angels, se aceitarem investidores de fora, não é? Lógico. Se aceitarem investidores de fora, porque eu acredito muito que o investimento anjo é uma atividade local, muito local. Não faz nenhum sentido a gente ficar correndo atrás de unicórnios longe dos nossos olhos. Não. Todo mundo já ouviu dizer que o olho do dono é que engorda o boi. Todo mundo já ouviu isso. Então, cara, investir localmente é fundamental. Eu vou investir com vocês porque eu sei que 90%, 95% dos investidores vão ser locais. E, portanto, esse olhar local eu vou ter aí. Eu tenho outras coisas para agregar que não são esse conhecimento local, mas é a coisa mais importante, é esse conhecimento de cada um dos anjos. Então, foquem nisso e criem um grupo diverso. Adorei ver mulheres participando já no primeiro evento, é muito difícil, vários grupos de anjos que eu participo têm uma agenda aberta para seleção de investidoras anjos mulheres, que tem uma visão muito diferente da nossa cartesiana, faz muita falta para olhar os negócios. Então, parabéns por já terem mulheres no grupo, isso é muito importante. Então, foco nas qualidades de cada um dos investidores anjo, que é daí que vai sair a força do grupo. Então, isso é muito, muito importante. Legal, Jorge. Show. Acho ótimo. O seu... Eu já estou, como eu estou aqui, não é? Eu estou também como investidor anjo, mas também estou mentorando a iniciativa. O seu, a gente põe uma taxa no boleto. A taxa de mais uma rede de anjos, que este anjo faz parte. A Frane Xará, ele já perdeu as contas de quantas ele investiu. Vai por mim. A gente tem essas conversas, enfim, coisa de investidor, né? Um com um, outro com o outro lá, e até sai. Mas ele está ouvindo, pode ter certeza. Mas, gente, acho muito legal isso que ele falou da maior riqueza da rede de anjo é a troca, né? Então, por exemplo, o Jorge não investe em financeira, em fintech, eu invisto. E a gente tem conversas, olha lá, foi pegar a folha, olha lá, a folha que ele me mostra, com todos os... Para você não achar que eu perdi alguma coisa, não perdi nenhuma, não. Estão todas aqui. Eu tenho uma tabela com todos os investimentos. Tá? Não perco nenhuma, não. Tá certo, tá certo. A gente fala do mural, é uma brincadeira, nossa, uma piada interna. A gente fala do mural, que tem que estar no mural. Primo rico. É isso aí. É isso aí, Luiz. Eu brinco... Ô Jorge, rapidinho. Fala, Jorge, você pega essa tabela aí, leva para São Paulo no dia 26, mostra para a Farane e fala, eu também tenho uma, tal, não é só você. Mostra para ela lá, fala que eu tenho também. Não pretendo chegar nesse nível, mas é muito bom quando você começa, e é claro, por que eu consigo ter esse volume? Porque eu participo de grupos. Se eu fosse fazer sozinho, nunca chegaria nesse volume de investimentos. Então, o grupo tem essa vantagem, você consegue diversificar e ficar tranquilo com startups de negócios que eu nunca investiria. Mas como estou em grupo e eu vejo a confiança de 2, 3, 4 investidores que conhecem aquela área, eu acabo investindo porque tem lá 2, 3 talentos que conhecem essa área, numa área que eu não investiria, né? Então, investir em grupo é muito importante também por isso, porque você vai acabar ganhando confiança nos seus pares e investindo em negócios, diversificando o seu investimento em negócios que você sozinho seria incapaz de fazer por falta de conhecimento. Então, investir em grupo é muito, muito importante. Jorge, sua contribuição aí é sensacional. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. E, enfim, gostaria de agradecer a todos. Eu acho que já chegou aí, nós estamos aí com quase 1 hora, eu estou sem o relógio aqui, isso, 1h30. 1h30 quase, quase 1h30. Eu acho que sim, foi muito rico para nós. E, gente,
Nós estamos aí, estamos esperando lá os formulários, eu acho que aqui, nós já recebemos aqui bastante. A ideia, sim, é esse clube ele ser bem forte mesmo e coeso. Eu não tenho dúvida, eu vou usar as palavras do Jorge aí, que quem faz a diferença é a qualidade das pessoas que vão estar dentro do clube. Por isso que a ideia, sim, é a gente trazer... num clube tem eventos, enfim, tem a parte de network, que eu acho que isso a gente consegue construir muito bacana. É o princípio dele. Tá? O que a gente vai investir vai ser consequência, enfim, pode ter até aposta no futuro que a gente faz isso também. Sim, o que mais faz investidor é a aposta. Eu já tenho algumas com o Jorge, ele nem sabe, mas já tenho algumas. Eu acho ótimo, gente. É um prazerzaço estar com vocês. E Luiz, a gente investe pouquinho, a gente não chega no naipe do Jorge, mas a gente dá as nossas beliscadas, entendeu? E esse é o barato do negócio aqui. Na verdade, é uma troca. Eu acho muito legal isso que o Jorge falou, que eu acho realmente é o maior capital da rede do clube, é o expertise, é o conhecimento. Então, isso é muito legal. O Jorge está colocando aqui no chat que cada um deve convidar mais 2 que tenham conhecimentos diferentes. Exato. A gente, no nosso próximo evento, com certeza, cada um trazendo mais 1, mais 2. Enfim, é aquilo que o Jorge falou, vai montando uma rede. Eu achei super legal de ter uma participação feminina e eu acho que isso também faz a diferença. Porque a gente homem, a gente é muito obtuso, né? Então, vamos falar o português claro. Precisa mesclar, né? Porque dinheiro também tem uma intuição, um feeling aí, umas coisas que é muito importante ter esse olhar feminino, essa outra pegada. Obrigado, Afrânio. Obrigado, Xará. Obrigado a todo mundo. Isso acontecer. Acho que teve gente que deixou de almoçar. Então, assim, é muito bacana ver. É muito bom. Queria